Amém? Tome sua Bíblia, por gentileza. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Obrigado, Gabriel. Deuteronômio capítulo 30, nós vamos fazer uma leitura do versículo 15 ao versículo 20. Vamos lá, 15 ao 20. Ao 20, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 20, vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim, ó: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então, e somente então, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, morrerás, né? Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Contextualizando, 40 anos haviam se passado depois que o povo saiu do Egito, liberto do cativeiro no Egito, e agora o povo está prestes a entrar na terra prometida. Como muitos de vocês sabem, a geração que saiu do Egito de 20 anos para cima pereceu no deserto, morreu, não entrou na terra prometida. E agora Moisés está lidando com as pessoas que ou nasceram no deserto, ou eram muito jovens quando saíram do Egito, de 20 anos para baixo. E o que Moisés precisa fazer agora? Moisés precisa instruir esse povo, dizer a esse povo de que maneira eles devem se portar quando entrarem na terra que estão para entrar, que estão para possuir. O livro de Deuteronômio, o último do que compõe, dos 5, né, que compõem o Pentateuco, nada mais é do que esse momento, 40 dias antes da morte de Moisés, onde Moisés vai instruir o povo, de maneira que esse povo consiga entrar na terra e viver de acordo com a vontade de Deus. E para resumir aqui, porque a gente não tem muito tempo, o livro de Deuteronômio é resumido mais ou menos, é dividido na verdade mais ou menos em 3 grandes discursos, né? Primeiro grande discurso de Moisés vai do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 43, onde Moisés relembra a história de rebeldia do povo. Como que ele vai instruir ou começar a instruir essa galera da nova geração ou da segunda geração que vai entrar na terra prometida? Ele vai relembrar, em primeiro lugar, tudo que Deus fez desde o momento que o povo saiu do Egito. Ele vai mostrar que Deus feriu o Egito com as 10 pragas, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus deu água no deserto, que fez comida chover, o maná cair do céu, e ainda assim, apesar disso tudo, o povo se rebeliou contra Deus, foi rebelde contra Deus, a ponto de Deus ter que matar todo mundo no deserto, né? Ele relembra a história de rebeldia do povo, daqueles que saíram do Egito, e depois disso ele passa para o segundo discurso, que vai do capítulo 4, versículo 44, e esse é o mais extenso, até o capítulo 28, versículo 68, onde Moisés repassa a história da legislação
e promulga solenemente a lei, concluindo com as bênçãos e as maldições. Depois de Moisés relembrar esse povo, de tudo que Deus tinha feito e de toda a rebeldia do povo, o que ele vai fazer agora? Ele vai dar uma repassada em toda a lei que Deus, ou parte dela na verdade, né, que Deus determinou ao povo de Israel, a fim de que esse povo obedecesse essa lei e andasse segundo essa lei, e ele vai mostrar que se o povo obedecesse a lei, o povo seria bem sucedido, mas que se o povo não obedecesse a lei, esse povo pereceria, fazendo menção de quê? Fazendo menção do contrato, do pacto, da aliança que Deus havia feito com o povo no Monte Sinai, Horebe, como queira, né? Então Moisés vai dar aqui uma repassada, vai falar novamente daquilo que está previsto no pacto, na aliança que Deus tinha feito com o povo. E o que está na aliança, Wesley, é o seguinte: vocês obedecem e vocês vão viver. Vocês desobedecem e eu vou matar todo mundo. Vocês vão perecer. Esse é o conteúdo que está previsto no contrato de Deus com o seu povo, quando tirou o povo da terra do Egito. E o último discurso é onde Deus, por meio de Moisés, reafirma ou faz uma nova aliança. Alguns acreditam que era a reafirmação da aliança do Sinai, outros acreditam que era uma nova aliança chamada de Aliança Palestina. E põe para a gente, Giovanni, por gentileza, capítulo 29, versículo 1. A gente vai ver porque parece ser uma aliança nova. Olha o que ele diz. São estes os termos da aliança, né? Quem trabalha com contrato aí sabe o que ele está falando aqui. Todo contrato precisa ter os seus termos previstos, os termos que cabem à parte de lá e os termos que cabem à parte de cá. Né? Quando você vai assinar o contrato lá na empresa para trabalhar, não tem os termos que dizem respeito à parte da empresa, os termos que dizem respeito... Qualquer contrato tem os termos, né? A palavra aliança ali fala de um contrato entre Deus e o povo. Né? Que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles no Horebe. Então, parece que aqui, agora eles estão nas campinas de Moabe, prestes a entrar na terra prometida, então parece que Deus está fazendo uma nova aliança, além da aliança que já tinha feito no Horebe, né? Contudo, quando a gente olha para o conteúdo da aliança, do pacto, que ele vai descrever agora no capítulo 29 e capítulo 30, é basicamente a mesma coisa da primeira aliança. A aliança que ele vai estabelecer agora, no capítulo 29 e 30, prevê as mesmas coisas que a primeira aliança previa. Como a gente leu aqui no capítulo 30, é a partir daqui que eu queria desenrolar algo com você e mostrar para você como que funcionava essa aliança, tá bom? Põe pra gente, Giovanni, capítulo 30, lá, versículo 15 de novo. Olha lá o que está escrito. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para tomar posse. Olha para mim, por gentileza. Qual é a proposta da aliança e do pacto? É isso aqui que a gente acabou de ler. Eu coloco diante de vocês vida e bênção, morte e maldição. E eu vou dar um conselho para vocês, né? Depois, no versículo 19, né? Põe 19 para a gente, Giovanni. Ele dá um conselho para o povo. Olha só que coisa bacana. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei, né? Isso aqui é bacana, né? As testemunhas do contrato. Alguém testemunhou um contrato que foi feito, né? De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho de Deus. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Ele faz a proposta, estabelece a aliança, estabelece o pacto, o contrato e ainda fala, cara, vai por aqui. E onde está o grande problema? O grande problema está no fato de que quando a gente faz a leitura no contexto geral das Escrituras e do plano da redenção, a gente percebe que isso aqui nada mais é do que protocolar. Deus precisa estabelecer uma aliança para quê? Para que o povo
desobedeça e desonre essa aliança. É isso. Eu não sei em qual aula foi, acho que foi introdução. Né? Introdução ao estudo do direito, o professor estava usando Deuteronômio como exemplo, falando de Deuteronômio, que o pacto, né, entre o Deus dos hebreus e os hebreus era esse aqui. Então, se eu obedecer a lei de Deus, aí ele falando que a lei de Deus foi dada para ser obedecida, não foi não, professor. Ele, como assim? Eu falei assim, não, a lei foi dada, diz a Bíblia, para o povo, a fim de que o povo entendesse que eles não têm capacidade de obedecê-la. Isso aqui, quando é mal interpretado, traz sobre nós um peso terrível. Porque a gente fica pensando que a nossa obrigação é cumprir a nossa parte no contrato, cumprir a nossa parte na aliança, no pacto feito com Deus. E muitas pessoas pegam esse texto de maneira isolada e aplicam dessa maneira, e você passa a sua vida tentando cumprir a sua parte na aliança e no pacto. Você vive a sua vida cristã tentando de toda maneira cumprir a sua parte na aliança. E eu vim te dizer que você não tem condição de fazer isso. Amém? Vamos ver que a gente não tem condição de fazer isso? Põe o capítulo 5 de Deuteronômio, por gentileza. Capítulo 5. Põe o 28 e o 29. O que é o capítulo 5 de Deuteronômio? Capítulo 5 de Deuteronômio é Moisés repassando para o povo os 10 mandamentos. Se você for ler lá, você vai ver que Moisés está repassando para o povo os 10 mandamentos, a fim de que o povo soubesse do que Deus previu dentro da aliança para o povo obedecer, né? Aí, versículo 28 diz, antes do versículo 28, perdão, o povo ouve os 10 mandamentos, já dobra atenção para isso aqui, o povo ouve os 10 mandamentos, Moisés repete os 10 mandamentos e o povo olha para ele e diz assim, cara, estamos juntos, nós vamos obedecer isso e viver o que Deus quer para nós. É o que o povo diz antes disso aqui. Aí Deus ouve o povo dizendo que obedeceu os 10 mandamentos, né? Deus está lá de cima do trono olhando, e o povo, mano, estamos juntos, vamos honrar Deus e vamos fazer o que Deus mandou e tal. Olha o que Deus diz. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouve o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo que disseram. Versículo 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer-me e todos os meus mandamentos. Quem dera o povo tivesse esse coração que eles acham que tem. Né? Quando você vê esse quem dera aqui, né, é o marido, né, que traz um presentinho, e lá no fundo ela fala obrigado, e ela pensa, quem dera fosse sempre assim, né? Mas não é, sabe que não é dessa maneira, né? Esse quem dera ali está deixando bem claro que as coisas não são como eles estão dizendo. Não é dessa maneira. O povo disse que obedeceria, que teria um coração obediente, mas o próprio Deus falou, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição, ou seja, quem dera eles tivessem a disposição para me obedecer, porque eles não têm, vocês não podem me obedecer. É isso que Deus está dizendo aqui. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes, mas não é assim que funciona. Quem dera fosse, mas não é. Olha o que ele diz no capítulo 29, isso aqui é escandaloso, isso aqui é terrível. Capítulo 29, vamos ler do 1 ao 4. Vamos ler do 1 ao 4. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que já tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse, os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Vocês viram o que o Senhor fez. Com os seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais, aquelas grandes maravilhas. Vocês viram as 10 pragas, mar abrindo, rocha virando bebedouro. Vocês viram, o filme está chovendo hambúrguer, irmão. Se materializou naquele dia. Caiu comida do céu, né? Vocês viram tudo isso. Mas até hoje, o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Apesar de tudo isso que vocês viram, Deus ainda não deu a vocês
uma mente que compreenda, ou olho que vê e ouvido que ouve. Ou seja, vocês não têm capacidade de ver tudo que Deus faz e reconhecer quem Ele é a ponto de ser obediente. Vocês não podem. Está entendendo? Vocês não têm condição de fazer isso. Não dá para vocês. E é engraçado, cara, que Deus vai dizendo o que o povo deve fazer e logo Ele diz que o povo não consegue. Ele vai dizendo o que o povo deve fazer e logo Ele diz que o povo não consegue. Mas Ele precisa colocar aquilo lá para o povo entender que realmente não consegue. Vocês conseguem compreender isso aqui? E aí, a grande questão é, se a gente olha para esse quadro aqui, a gente pensa, está tudo perdido. Sim ou não? Qual é a nossa parte na aliança? Obedecer à lei. Qual é a nossa parte no contrato? Qual é a nossa parte no pacto? Qual é o único jeito que a gente consegue viver e não perecer? Fazendo a nossa parte no pacto. E ninguém conseguiu. Ninguém consegue. Sobretudo por quê? Porque a nossa parte não é parcial. Ou você faz tudo o que a lei prevê, ou você negligenciou a sua parte no contrato. Põe por gentileza, Giovanni, para a gente. Por gentileza, capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Já os que são pela prática da lei, os justificados, né? Está falando sobre justificação pela fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Qual é a maldição da lei, irmão? Pois está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Põe para a gente agora, Giovanni, Tiago 2,10. Tiago 2,10. Vamos ver lá. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, tornou-se culpado de quebrá-la inteiramente. Você está entendendo a gravidade e a profundidade disso? Porque quando se trata de contratos, né, contratos humanos, o cara falou assim, ó, traz 15 peças para mim, tu chega lá com 14. Aí o cara está querendo as peças mesmo, ele vai falar assim, não, deixa as 14 aí, mas não dá mole mais não, né? Aí você vai fazer a locação de um lugar, o cara fala assim, ó, não pode botar prego na parede, e você tem mania de quadro, né? Aí quando o cara chega lá, a parede está igual uma colmeia de abelha, toda furada. Mas aí o cara sabe que é só passar uma massinha ali que vai tapar o furo, então ele prefere se livrar do inquilino ruim do que se estressar por causa de furo na parede. Vai embora! Aí ele passa a massa, resolve o problema. Mas na aliança com Deus, ou você cumpre tudo de maneira plena, arrisca ou nada, ou é tudo ou nada. Com Deus é assim. E qual é o grande problema, irmão? O grande problema é que muitas pessoas no nosso meio amam o irmão, abraçam o irmão, ajudam o pobre, mas, sei lá, fala um pecado aí, irmão. Você está entendendo? Não tem condição de você ser salvo parcialmente. Não, a parte boa de mim vai ser salva, a parte ruim, não tem como. Também não tem como achar que naquele grande dia você vai dizer para Deus, cara, eu fiz quase tudo. Né? Eu e Ilana fomos no aniversário agora de uma amiga lá da faculdade, ela estava murmurando. Eu sei que não foi isso, né? Mas estava murmurando que ficaram reprovadas por causa de 3 décimos. Mentira, eu sei que não. Não, 3 décimos, irmão. Eu falei, se foi 3 décimos é covardia. Mas eu sabia que não foi. Né? 3 décimos. E Deus é o professor do 3 décimos, não passa. 1 décimo você vai ficar reprovado, porque na aliança de Deus, ou é tudo ou nada. E por que é tudo ou nada? Porque a parte dele ele cumpre. Espera que você cumpra a sua parte também. Então a gente precisa entender isso. Não é parcialmente, não é uma parte da lei, não é algumas coisas, sabe? Eu fico muito triste com algumas pessoas que acham que por serem bons em algumas coisas estão livres. Eu não mato, eu não roubo, eu não assassino ninguém, nunca fiz mal a ninguém, mano. Você não honra a sua esposa como deveria.
Passa na rua e olha para uma mulher de maneira indevida. Jesus falou, se você pensar em uma mulher de maneira indevida, você já consumou o ato do adultério. Por quê? Porque antes do pecado ser um ato, ele é a nossa essência, a nossa condição. Nós não temos condição de cumprir a lei de Deus. Você entende isso? E aí quando parecia que tudo estava perdido, quando parecia que nós não tínhamos condição nenhuma de guardar a lei de Deus, diz a Bíblia, capítulo 5 de Mateus, versículo 17. Olha o que o texto diz. 5,17 de Mateus. Não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas eu vim. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu vou cumprir a parte de vocês no contrato com Deus. Evangelho é terrível, irmão. Eu converso muito com o Alex, né? A gente já conversou mais sobre isso. Mas, irmão, o Evangelho é um negócio sensacional. Que quando ele é compreendido de verdade, ele muda toda a nossa maneira de viver. Sabe? E aí você vai sair... Eu espero que você saia daqui hoje. Sem o fardo de ter que cumprir a sua parte no contrato. Por quê? Porque alguém já veio. Né? Qual é a parte da humanidade no contrato aí? Cumprir a lei toda. Jesus cumpriu a lei toda em 3 perspectivas. Primeiro, ele é o cumprimento literal de toda a lei, de todas as profecias. Cumprimento literal. Segundo lugar, ele viveu a vida prevista pela lei. Viveu a vida prevista pela lei. O texto diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. A vida que você tinha que viver, que era requerida pela lei, ele viveu no seu lugar. Sei lá, vamos supor que você precise aí num acordo pagar R$1.000 e não tem para pagar, né? Aí o cara que tem que vir aqui receber de você vai falar assim, cadê meu dinheiro? Falar assim, pode sacar lá na conta de Cristo. Está entendendo? Quando Deus olha para um cristão, ele não está vendo o cristão em primeiro lugar, mas ele está vendo aquele que veio no lugar do cristão e cumpriu a parte do cristão no contrato. Cristo Jesus, ele não veio para dar dinheiro para ninguém, ele não veio para dar casa, carro, saúde para ninguém, ele veio cumprir a nossa parte no contrato com Deus e fazer com que nós não padecêssemos a sanção que a lei previa. Olha a grandeza disso, irmão. Nós íamos perecer porque a lei previa isso. Vocês vão morrer, vocês vão perecer. E o que Cristo faz? Ele vem aqui e vive a nossa vida, ou a vida que deveríamos viver. Wesley, eu já vacilei, já fiz fofoca de alguém. Cristo não fofocou no seu lugar. Wesley, comprei e não paguei. Cristo pagava tudo e não ficou devendo nada para que hoje você tivesse justiça nessa área. Wesley, desonrei meu pai e mãe. Lembra quando Maria e José foram atrás dele no templo? A Bíblia diz que ele se sujeitou para que toda a justiça fosse estabelecida. Desonrei meu pai, desonrei minha mãe, mas ele se sujeitou a José e Maria. Você está entendendo? Você não precisa mais ficar preocupado com a ideia de ter que cumprir a sua parte na aliança. Por quê? Porque alguém já veio. E não só é o cumprimento da lei, não só viver uma vida perfeita, mas também é o sacrifício perfeito. Visto que você deveria morrer porque a lei pedia a morte para o desobediente, além de viver a vida justa no seu lugar, ele também pagou o preço que você deveria pagar. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O que a lei prevê? Morte para o desobediente. Então o obediente vai lá, vive a nossa vida, ainda paga o preço por todo o pecado que você já cometeu um dia, todos os pecados que você vai cometer, e única e exclusivamente pela fé nós somos aceitos e justificados diante de Deus. Cristo Jesus, aleluia, cumpriu a nossa parte no contrato.
Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muita gente usa Deuteronômio capítulo 28, né? Põe pra gente lá, Giovanni, 28. Eu gosto desse texto aqui. Porque o pessoal usa esse texto aqui e eles esmagam o povo. Você é esmagado ou já foi esmagado por esse texto, não sabe. Vamos lá? Ai, Jesus. Olha aqui. Esse se aqui fala de condição. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará... Você gosta dessa, né? Cabeça e não cauda. Eu sei que você gosta. A tradução aqui é outra, mas é onde conclui o texto, que Deus colocaria o seu povo como cabeça e não cauda. Você gosta disso. Só que para você ser cabeça e não cauda, você tem que obedecer fielmente. E dá para obedecer fielmente? Agora, outra parte, o pessoal não gosta não. Põe para a gente Giovanni 15, versículo 15 do 28. Entretanto, todavia, porém, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Eu gosto é disso aqui. Mostrar para você a verdade como ela é. Porque se eu ficasse no 28, você ia sair daqui iludido, tentando obedecer para ser abençoado em tudo. Mas deixa eu te dizer, alguém já obedeceu tudo e te tornou abençoado, mais que vencedor. Está escrito na sua Bíblia que nós fomos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, em todas as coisas, tudo. Todas as bênçãos que Cristo conquistou são suas, pela fé nele e nada mais. Você consegue compreender isso? A grande questão é que Deuteronômio prevê uma aliança que não tinha condição de maneira alguma de ser estabelecida por mim e por você. Só que antes da fundação do mundo, tendo em vista o plano da redenção, Deus já tinha outra aliança que ia funcionar muito bem. Põe para a gente, Giovanni, por gentileza. Jeremias 31, versículo 31. A gente vai até o 34. Olha lá, ó. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova, o que, irmão? Uma nova aliança, um novo pacto, um novo contrato com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, desonraram o contrato, não fizeram aquilo que o contrato previa, faziam uma coisa muito bem, mas negligenciavam outra, não eram plenos em obediência, eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Ele está falando, apesar de eu fazer a minha parte, o povo nunca fez a dele, desonrou a aliança que eu propus. Então, eu vou fazer uma aliança diferente dessa que eles quebraram, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei Deus deles e eles serão meu povo. Segura aqui. Onde estava a lei na primeira aliança? Fora. Escrita nas tábuas de pedra. E agora, essa prescrição que Moisés passa em Deuteronômio é colocada do lado da arca como testemunha contra o povo. A lei estava escrita e fora do povo, e o povo tinha que olhar para ela e obedecê-la. E o que vai ser na nova aliança? Deus vai colocar a lei dentro do coração do seu povo. Meu Deus do céu. A fé cristã, irmã, nunca foi e nunca será uma religião de externos, daquilo que se vê por fora, da roupa que se vê por fora, né? Nunca vai ser, do linguajar, nunca vai ser. No Evangelho, tudo começa de dentro. Ou ele dá um mergulho dentro de você e começa a fazer uma obra de lá para cá, ou você nunca teve uma experiência com ele.
Irmão, tu pode aprender a falar varão, varoa. O crentez pode ser algo que você domina muito bem. Você pode botar terno, gravata, saia até o tornozelo. Você pode andar de burca. Se ele não colocar dentro do seu coração a lei dele, a vida dele. Na verdade, a gente vai ver aqui o que se trata dessa nova aliança. Eu vou deixar essa parte em oculto para ler com mais emoção, né? Vou colocar dentro deles a minha lei. 34, Giovanni. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ele não está falando de instrução aqui, ele está falando de experiência. Experiência na fé cristã, todo mundo que teve um encontro com Cristo tem. Eu não preciso comunicar minha experiência com você. Ou você teve ou você não teve, porque eu não posso... Vamos resumir aqui e deixar bem claro. Filho de crente não é crente, né? Agora, por outro lado, se o filho de crente for crente, o pai não vai precisar passar para ele o que tem, porque Deus vai fazer uma obra no coração de cada um. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais de seus pecados. Essa é a nova aliança que Deus tinha para o povo. E ele sempre está falando da promessa que Deus fez a Abraão, visando a família da fé. Isso precisa ficar bem claro. Porque o pessoal vai dizer, não, ele está falando com Israel. Não, irmão, isso aqui sempre está apontando para a promessa que se cumpre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os filhos de Abraão, pela fé, são os que estão introduzidos nessa promessa. Deus entra dentro deles, faz uma obra dentro deles, põe um coração novo lá. Põe para a gente, Ezequiel 36, versículo 25, por favor. Olha o que é, irmão, a nova aliança, a conversão de verdade. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. 26. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A conversão, uma cirurgia espiritual, onde Deus arranca o coração que não ama Ele e coloca um coração novo, que obedece a sua lei e ama o Senhor acima de todas as coisas. Põe, por gentileza, Giovanni, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 6. Por gentileza. Deus está falando da aliança, da aliança antiga, mas em um momento Ele para e Ele diz... Eu sei que vocês não vão me obedecer, mas eu tenho uma coisa a dizer a vocês. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Olha aqui para mim. Sabe aquele papo furado de que a pregação da graça isenta as pessoas de viverem uma vida santa? Ela morre aqui. Porque a pregação da graça diz que quem fez a nossa parte no contrato foi Cristo. Mas ela também diz que com a parte no contrato, Cristo fez isso aqui, ó. Deu um coração para você capaz de amar a Deus acima de todas as coisas. A prova de que alguém teve um encontro com Cristo não é que ela muda de estereótipo, mas é que ela muda de coração. O coração é transformado e agora você não precisa mandar. Ame o Senhor, porque o coração novo dela ama, sem que ninguém precise mandá-lo. É isso aqui, essa é a obra que Deus tem para a vida dos cristãos. Ele daria para a gente um coração capaz de amá-lo e ser fiel em tudo. É esse coração que você tem. É por isso que eu não preciso ficar aqui dizendo qual roupa você tem que colocar. O coração que você tem sabe. É por isso que eu não preciso ficar aqui dizendo quanto você tem que dar de dinheiro. Nós vimos na semana passada, o seu coração sabe. Eu não preciso ficar aqui dizendo para você o que você deve fazer ou deixar de fazer, qual programa deve assistir, que canal no YouTube deve seguir. Eu não preciso, irmão, o seu coração sabe. O coração de um cristão recebido por meio da fé ama o Senhor acima de todas as coisas. E quando você fica muito tempo sem orar, esse coração fala assim, você já está muito longe, já está muito tempo longe do seu Senhor. Está passando muito tempo na rede social. Esse coração aí diz isso. Eu não preciso dizer isso para você. Vamos supor que você não tem esse coração. Se eu disser, não vai adiantar de nada. Você entende isso? Eu não tenho condição de fazer um ímpio viver a vida que Deus quer. Não tenho. Contrapartida, o cristão verdadeiro não consegue viver outra vida. Você consegue entender isso? Isso é o Evangelho. Cristo Jesus cumprindo toda a lei no meu e no seu lugar.
Além disso, pagando o preço que a lei previa e pela fé, única e exclusivamente pela fé, dando a nós tudo aquilo que Ele conquistou no meu e no seu lugar. Então, o dia que você pegar alguém pregando em Deuteronômio, dizendo que se você obedecer você vai alcançar todas as bênçãos, você levanta a mão e diz assim: eu não consigo não, eu não tenho condição disso aí não, mas eu tenho um que já fez tudo isso no meu lugar. Agora, diante do Todo-Poderoso eu não devo mais nada. No contrato estabelecido por Deus, alguém já fez a minha parte. Glória a Deus e aleluia. Nós estamos numa nova aliança. E que aliança é essa? Põe para a gente, Giovanni, Lucas, capítulo 22, versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este é o cálice, é o novo pacto, é a nova aliança, é o novo contrato. Onde? No meu sangue. No meu sangue. Cristo Jesus estabeleceu uma nova aliança, um novo pacto no sangue dele. Ele deu a vida dele, derramou a vida dele e entregou a vida dele, para que por meio desse sacrifício, você e eu e você, que estávamos fadados, irmão, a sofrermos a sanção da lei de Deus, que era a morte para o desobediente, agora nós estamos introduzidos num pacto diferente, num pacto novo, onde Cristo Jesus fez na sua própria vida, no seu próprio sangue. Amém? E eu concluo aqui com algo que eu acho extraordinário. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E eu encerro. Ele nos capacitou para sermos ministros de quê? De um novo pacto, de um novo contrato, de uma nova aliança, não da letra. Qual era o pacto da letra, irmão? Ah, você nunca viu nenhum pastor dizendo que fazer teologia deixa o crente maluco, né? Não, esse negócio de estudar teologia deixa o crente mal, o negócio é o espírito. A letra mata, o espírito vivifica. Nunca ouviu ninguém falar isso? Nova aliança não da letra, não daquela de Deuteronômio 30. Não daquela que dizia a você, obedece tudo ou morre. A igreja de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, eu e você, nós não fomos feitos ministros dessa aliança aqui. Então por que a gente fica falando dela o tempo todo? Dizendo às pessoas o que elas devem fazer para serem salvos e aceitos diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, a pregação do Evangelho não diz o que o homem deve fazer para ser aceito diante de Deus, diz o que Cristo fez no lugar do homem, para que o homem seja aceito diante de Deus. Não é sobre o que você fez, o que eu fiz, o que eu vou fazer, é sobre o que Cristo fez no meu e no seu lugar, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. De que Espírito que está falando? O Espírito de Jesus Cristo. Que todos aqueles que depositam a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, são portadores. Aquele que aplica a obra da redenção no nosso coração. Aquele que mergulha dentro da nossa alma, circuncida o nosso coração. Como eu já disse, tira o coração de pedra e coloca um coração sensível à voz e o mandamento de Deus. Isso é o Evangelho. A Bíblia fala só disso. O Deuteronômio nada mais é do que um contexto da obra redentora. É Deus mostrando para a gente o que a gente não poderia de jeito nenhum fazer, mas apontando para alguém que não veio para abolir a lei, não veio para desfazer a lei, mas ele veio para cumpri-la. E cumpriu em cada detalhe. São 613 mandamentos que existem na lei. Eu já vi o Alex falando isso e repito aqui. Você não sabe nem os 10 mandamentos? Não, fala aí de qual os 10. A gente não sabe os 10, eu não sei. Se tu me perguntar aqui, eu sei alguns, mas vou deixar algum passar. Como que você ia cumprir os 613? Mas Jesus cumpriu. 614, 15, 620. Ele viveu uma vida perfeita. O segundo Adão não errou como o primeiro. E se no primeiro a morte entrou no mundo, no segundo entrou a vida. Para louvor e glória do nome de Deus. Amém?
Se coloque de pé para a gente encerrar.